Professor Dr. António Sacavém, os mitos da linguagem corporal. António Sacavém tem um percurso profissional sólido na academia no mundo empresarial, nas áreas da gestão, estratégia e das competências comportamentais, apoia as empresas através de formação e de consultoria estratégica, governança e desenvolvimento organizacional e de equipas a algumas empresas clientes, Toyota, Fujitsu, uma série delas, Natixus, Delta, Nato, Grupo José de Melo, Grupo Empresa e-Partner, consultor e advisor na Communication Academy, é doutorado em Gestão pela Universidade Europeia, onde é professor auxiliar, é ainda professor convidado no Career Lab da Católica de Lisbon School of Business and Economics. É ainda professor convidado pós-graduado em Informações Militares no Instituto Universitário Militar, onde leciona a Unidade Curricular de Comunicação. É assim como no curso avançado de Entrevista Forense e na pós-graduação em Inteligência Emocional no CRIAP, onde aborda o tópico de reconhecimento emocional e facial. É dos poucos portugueses formado em comunicação não verbal pelas JN Forens, tendo sido treinado diretamente por João Navarro, que trabalhou mais de 25 anos no FBI na área de contra-inteligência e é uma das maiores autoridades internacionais na área da inteligência não verbal. É ainda trainer em microexpressões pelo Center of Body Language, partner em Portugal desde o reputado Instituto. Mais uma vez, muito obrigado. E tivemos que resumir. Peço desculpa por isso. Ok. Sei que bem. Obrigado, António. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado ao professor Miguel Silva por este amável convite. Também cumprimentar os meus colegas de painel, a vocês todos. E é uma alegria estar aqui hoje e abordar um tema que muitas vezes, enfim, sofre de más interpretações, precisamente porque as pessoas, e todos nós, acredito eu, desculpem estar a pôr palavras na vossa boca, mas gostaríamos de ter uma bola de cristal e, com base nisso, poder adivinhar, poder saber quando as pessoas estão a dizer a verdade e quando estão a dizer a mentira. Bom, vamos ver se é assim. E eu gostava de começar por este tema do reconhecimento emocional, precisamente começando por vos questionar, em primeiro lugar, se conseguimos perceber aquilo que os outros sentem para além das palavras, e peço-vos que reflitam de 1 a 10. 1 não conseguem de todo, 10 conseguem certamente. Onde é que estão? Onde é que se situam entre 1 a 10? E depois, conseguimos apurar eficazmente a credibilidade de uma narrativa de testemunho com base na comunicação não verbal? Como é que estamos aqui? Qual é que é o nosso nível de crença ou de convicção? 1 muito baixo, 10 acredito convictamente que conseguimos. E com este apelo à reflexão, eu gostava de introduzir, enfim, esta temática de uma forma um bocadinho mais descontraída, desde um passeio que pode revelar percepções de poder, desde um aperto de mão dominante como está ali a fazer o Sr. Putin, desde uma expressão facial de raiva com elevado nível de ativação com os marcadores todos, veja-se bem ali as sobrancelhas para baixo, os olhos arregalados, os dentes bem visíveis. Claro que isto é muito humano, mas já dizia Darwin, existe uma semelhança entre a expressão facial humana e dos animais. Isto é de uma comentadora da Fox em prime time e veja-se que acontece mesmo. Enfim, neste julgamento tão conhecido, aqui os lábios bem apertados, um sinal também de potencial raiva. Aqui, enfim, um dos lábios para cima está caracterizado dentro de determinado contexto, porque isto é sempre contextualizável, portanto não podemos analisar esta questão da comunicação não verbal fora de um contexto. Existe um contexto, exige uma pessoa e exige tudo aquilo que a envolve. E até nesta situação muito particular, em que o Presidente Obama está a tirar uma selfie com a Primeira-Ministra salvo dinamarquesa e também ao lado o antigo Primeiro-Ministro britânico. No segundo shot, vocês já veem ali que o Presidente Obama, enfim, já, toca fisicamente na Primeira-Ministra, e vemos depois que ele troca de lugar com a Primeira-Dama, e tanto ele como a Primeira-Ministra dinamarquesa ficam os dois com um ar muito triste e agastado. Portanto, não precisam de toda esta narrativa. A verdade é que, nestes casos, a comunicação não verbal fala mais alto, e aqui não resisti. De facto, Darwin estava certo. Excetuando o tamanho do canino, em quase tudo, de facto, existe essa semelhança. E, passada esta introdução um bocadinho mais descontraída, já vamos aos temas mais sérios, eu gostava de vos perguntar. Tem ali 4 hipóteses.
Os sinais não verbais são quantas vezes mais impactantes do que as palavras. Tem ali 4 hipóteses, 3 vezes mais impactantes, 5 vezes, 12 vezes, 15 vezes. Vou pedir para vocês votarem. Pode ser? Para evitarmos adormecer isto depois do almoço. Então, quem vota no 3? Levanta o braço. Ninguém. No 5? 12? Muita gente no 12. E no 15? Muito bem. Uma salva de palmas para quem votou 15. Não sejam invejosos, está bem? Batam palmas. Não porque acertaram, mas porque são otimistas. Há uma correlação entre o otimismo e o sucesso. Na realidade é 12. Só que veja-se como se utiliza esta informação de forma abusiva. Porque se tivesse aqui o Fernando Pessoa, acham que ele ia ficar contente com este tipo de informação? Digam-me lá. Não, pois não. Pois não, porque não é verdade. E não é verdade, ou melhor, é verdade, mas é verdade num contexto particular. Eu não faço cherry picking, tiro do contexto e depois generalizo. Isto é um problema gravíssimo quando não estou a utilizar o método científico de forma robusta. O que é que se passa aqui? É verdade quando eu vos digo o seguinte: adoro estar aqui convosco. É verdade. Vocês baseiam a vossa resposta, o vosso processo de tomar a decisão com base naquilo que observam e não tanto naquilo que eu digo. Se eu for congruente entre o que digo e o que o meu corpo manifesta, é evidente que este estudo não se aplica e o seu Mehrabian foi amplamente mal interpretado e, portanto, usa-se isto de forma abusiva, tem um fim de verdade, num contexto, é preciso aprofundar. Pois, por outro lado, enfim, este artigo, entre muitos outros, aborda a importância que a comunicação não verbal pode ter nas mais diversas áreas. Este é um modelo simples, mas adequado. Basicamente, nós observamos o comportamento dos outros, observamos a sua fisiologia, tiramos um conjunto de percepções em especial sobre aquilo que eles sentem, não tanto com base naquilo que eles pensam, por vezes de forma abusiva, são os tais estereótipos que utilizamos, o poder das primeiras impressões que muito frequentemente podem corresponder a uma percepção global de uma audiência, mas não quer dizer que estejam certas, e por isso, basicamente, o modelo acaba por ser este. Agora, a comunicação não verbal tem um papel importante, e o papel importante é, de facto, conseguirmos discernir em 3 dinâmicas fundamentais. A primeira é a dinâmica da dominância e da submissão. Nós conseguimos, através da comunicação não verbal, perceber padrões desta natureza. De aproximação e distanciamento, também é outro dos padrões que nós conseguimos identificar. E, por fim, conforto e desconforto psicológico, como já vamos ver mais à frente, se confunde muito com produção de mentira ou produção de verdade. Está bem? E aí eu também gostava de dizer alguma coisa sobre isso. Padrão de congelamento. Se vocês observarem esta fotografia real, não é fake, real, que se passou em Moscovo há uns anos atrás, vemos que a senhora chanceler está com uma reação a um padrão de congelamento. Os olhos vidrados no objeto, entre aspas, neste caso, uma cadela que, enfim, ela tem, é sabido, e o Putin já sabia que ela tinha muito medo de cães porque tinha sido mordida, um olhar, portanto, muito intenso, um maxilar tenso, lábios apertados, ombros ligeiramente subidos, as mãos apertadas, veja-se a tensão que existe nos dedos, os joelhos apertados, pernas cruzadas. Não interessa um gesto para nada, é um comportamento, mas o padrão aqui ajuda-nos a perceber a realidade emocional que a chanceler está naquele momento, e sabíamos qual era. Se nós quisermos olhar para a face do Putin, também vemos ali um dos cantos dos lábios mais levantados, aquela posição mais dominante, pernas bem afastadas, a conquistar espaço, como que se estivesse a fazer um brilharete. Depois temos reações ou comportamentos de fuga. Fuga não significa só, como disse, enfim, o meu ilustre colega de painel, numa situação de ameaça, fugirem daqui para fora. Fuga hoje pode corresponder às mais diversas situações do nosso cotidiano. Podemos afastar simplesmente da pessoa, olhar num outro sentido, dar-nos um passo atrás. Ou até pode significar comportamentos de bloqueio, colocar as mãos à frente dos olhos ou manter os olhos fechados por mais algum tempo, ou como está o presidente Barack Obama e o presidente Joe Biden, naquele momento, precisamente os dois, não sei o que é que está a passar ali à frente, mas a manifestar um comportamento de bloqueio, pode indicar fuga ou distanciamento relativamente àquilo que escutaram ou àquilo que pensaram. Isto porque também, muitas vezes nós dizemos, aquela pessoa fez uma microexpressão, uma expressão, quando eu questionei sobre isto ou quando eu fiz esta afirmação.
Mas a verdade é que ninguém me diz e prova que é uma resposta à questão, à afirmação, e não a produção simplesmente de um pensamento que ela teve. Nós temos 53% de acordo com o estudo da Universidade de Harvard 2010, 53% do tempo no momento presente. 47% estão a navegar na maionese. Não são vocês, mas a maioria das pessoas. Quem é que me diz que foi uma reação a uma pergunta ou uma afirmação e não a pessoa estar distraída e ter simplesmente ocorrido um determinado pensamento que levou a uma manifestação de uma determinada emoção marcada na face? Pensem sobre isto. Depois, uma reação de luta, mais uma vez, não significa só pugilato, significa também comportamentos como está a ter, neste caso, a chanceler, chegada para a frente, de pé, com as mãos bem assentos na mesa, os braços afastados, um olhar, uma faxe séria, um olhar muito penetrante para o presidente Trump, que faz um ar um bocadinho jocoso e assim se defende do ataque que está a ser alvo. Portanto, como vocês veem, a comunicação não verbal é riquíssima, mas se calhar não para aquilo que nós pensamos que ela serve. Então, relativamente à credibilidade, os meus colegas de painel já falaram um pouco sobre isto e muitíssimo bem. De qualquer maneira, para nos sensibilizar um bocadinho sobre alguns estudos basilares. Que percentagem de pessoas mente 3 vezes em média numa conversa de 10 minutos? Tem ideia? Quem disse 60%? Levanta o braço. 60%. Muito bem. Acertou. Meu querido amigo, acertou, sim senhor, 60%. E cá está. E vocês dizem, caramba, 60% isto é um número astronómico. Bom, quando nós falamos em produção da mentira, não são só mentiras nefastas. Pode ser uma mentira sem importância nenhuma. Eu vou sair de casa, o meu vizinho pergunta como é que está, e eu digo que estou muito bem, já não durmo há 3 noites. É uma resposta de circunstância, a verdade é que não é. E por isso, quando nós falamos na mentira, existem muitos tipos de mentiras, inclusive mentiras misericordiosas ou piadosas, como costumamos chamar, mentiras autoempoderadoras. Quando eu chego à frente do espelho, não sei se algum de vocês faz isso de manhã, e diz, eu estou magro, estou magro, estou magro, ou estou fortíssimo, estou fortíssimo, estou fortíssimo. Não é verdade, mas eventualmente pode-me ajudar a aproximar. E depois, obviamente, mentiras que são nefastas, como estas que eu vos apresento, e aqui sim envolve fraude, abuso. Isto é um dos últimos estudos, dos últimos relatórios às nações, muitíssimo ampla, que nós vemos que 3,6 mil milhões de dólares são perdidos para a fraude e para o abuso organizacional, e isto é apenas um dos exemplos em que é necessário combater a corrupção e combater a mentira. Já agora, as pessoas detectam as mentiras com uma correção de quanto? Vossas Excelências detectam as mentiras com uma correção de quanto? 54, 68, 72, 83. Posso-vos dizer que 72 é a percentagem que os pais acreditam de detecção de mentiras relativamente aos filhos. Quem é filho aqui sabe que não é assim. Ora, para encurtar, está ao nível da sorte. Mandar a moeda ao ar, sai cara, sai crua. 54%. Como é que sabe isso? Uma meta-análise muito ampla. 24 mil, salvo erro, está aqui 483 juízes de verdades e mentiras, uma análise, enfim, icónica da professora Bela Di Paulo, e que vocês vejam 206 estudos, uma revisão muitíssimo ampla. Estamos ao nível da sorte. Nós não somos bons a detectar mentiras, acredita-se. Há uma parte da teoria que tem a ver com nós temos, de facto, sido ensinados pela biologia e pela natureza a acreditar, a confiar. Porque nós nunca fomos os mais altos, os mais rápidos ou os mais fortes, fomos aqueles que nos unimos em tribos, conseguimos chegar onde estamos hoje. Por isso é necessário, de facto, nós confiarmos uns nos outros. Mas cá está, 54%. Por isso, a ciência aqui aponta num sentido muito claro. Não existe um único sinal que por si só seja indicador da mentira. Eu sei que estou a dizer isto, e ainda alguns de vocês têm esta crença, ela não vai desaparecer de um momento para o outro. E eu também me divirto com aquelas análises nas redes sociais acerca dos políticos, dos treinadores e etc. São giríssimas, mas a realidade é de facto esta até ao que sabemos hoje. Eu vou mostrar um vídeo da Ana, vamos chamar-lhe assim, a dizer a verdade. E vocês vão observar o comportamento da Ana a dizer a verdade, vão acreditar em mim que ela está a dizer a verdade, e depois já vos direi o que seguirá, está bem? Vejam com atenção. Olá, o meu nome é Ana, venho de Sintra, de uma terra lindíssima. Uma das minhas grandes paixões realmente é Sintra. Nasci aqui, vivo aqui, trabalho por aqui. E é uma delícia para mim, no final do dia, entrar em Sintra, ver a serra, caminhar até à Vila Velha,
o Palácio da Vila, o Palácio da Pena, o Castelo, o Chalé da Condensa, que parece uma coisa de desenhos animados, lindíssimo, 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 aqueles jardins maravilhosos que parecem do filme das fadas. Muito bem, este é o baseline da Ana, ou o padrão da Ana, como quiserem chamar, a dizer a verdade, se decidirem acreditar em mim, e peço que acreditem. Vamos agora ver um outro vídeo da Ana, da mesma Ana, onde eu vos pergunto se a Ana está a dizer a verdade ou está a dizer a mentira. Está bem? Portanto, observem com atenção. Olá, o meu nome é Ana, venho de Sintra, sou casada, não tenho filhos, não tencionamos ter filhos. Aliás, a coisa que nós mais prezamos são as noites bem dormidas, deliciosamente bem dormidas, e nós sabemos que os pais não têm esse privilégio, nas muitas vezes. Adoramos poder ver o canal de televisão que queremos, adoramos ir ao cinema quando nos apetece, adoramos ler, adoramos o silêncio, e é assim. Muito bem. Meus senhores e minhas senhoras, então, a Ana está a dizer a verdade aqui ou está a dizer a mentira? Está a mentir. Está a dizer a verdade? Quem diz que está a dizer a verdade, levanta o braço. Quem diz que está a mentir, levanta o braço. Muito bem. Casca de banana. Não sabem, não podem saber, são os inventores, a ciência não diz nada disso. Acabei de dizer, acabei de afirmar, acabei de mostrar a ciência que está por trás. E a crendice está instalada. É isto que acontece, os estudos mostram isto recorrentemente. É que fazemos ciência, partilhamos ciência, não somos credíveis. O problema é meu, obviamente, não é desta ilustre audiência. Na realidade, isto foi, enfim, uma experiência que fizemos para a SIC, vocês veem, eu sei, de um lado, deste lado aqui, do vosso lado esquerdo, a Ana ilustra, está com a A mais aberto, virada de frente para a câmara, enfim, mais expressiva na sua face. Vê-se do outro lado está os tais gestos pacificadores, adaptadores ou manipuladores, que são sinais não da mentira, mas de algum desconforto psicológico eventualmente, a perna cruzada, desvia-se da câmara, mexe-se um bocadinho mais na cadeira, e então, qual é o problema? Chega agora aqui um polícia, leva-me para uma esquadra, não estou habituado, senta-me numa cadeira fria, uma mesa à frente, eventualmente não me vai algemar, mas se me algemar, pior ainda. Acham que eu vou estar muito descontraído a responder às perguntas? Eu não vou, vocês se calhar vão, eu não vou. E, portanto, vou manifestar, desculpem, senhores agentes, sinais de desconforto psicológico, e os senhores não vão dizer que eu estou a mentir, porque eu posso estar a mentir ou a dizer a verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. São coisas distintas. E, por isso, na realidade, não sou eu que o digo, é a ciência. Diversos investigadores têm tentado identificar décadas, comportamentos e pistas válidas para a mentira. Meta-análises recentes têm vindo a revelar que as pessoas muito dificilmente conseguem detectar, já vos mostrei. A relação entre produção da mentira e linguagem corporal é fraca e o treino em detecção da mentira tem-se revelado pouco eficaz. Não podia ser pior. Quer dizer, está montado. Bom, mas para aqueles que ainda estão um bocadinho descrentes, vocês com certeza, enfim, aqueles que estão mais sensibilizados para as questões quantitativas, sabem que relações de correlação em ciências sociais abaixo de 0,5 são fracas. A maior que nós temos aqui é 0,27. 0,27 é o quê? É sinais de nervosismo, portanto, a extensão com que a pessoa que está a comunicar, no interrogatório, etc., demonstra sinais corporais que parece estar nervoso. Os tais gestos pacificadores, de autotoque, manipuladores, adaptadores, são 3 palavras diferentes para o mesmo. 0,27, isto não é nada. Uma correlação positiva, 0,27, é praticamente em ciências sociais a desconsiderar. Veja-se outro sinal, isto é um estudo icónico. Depois, fidgeting, portanto, que é a tal questão de estar a brincar com um objeto ou de parecer inquieto na cadeira. Pior, 0,16. Não vale nada esta correlação. Depois temos correlações negativas, que é quando vemos a demonstração de comportamento, desce a probabilidade da pessoa estar a mentir. Olha, vejam bem, ilustradores, aquilo que precisamente a Ana fez, gestos ilustradores, 1, 2, 3, em baixo, em cima. Sabem quanto é que isto vale? 0,14. Não vale nada. A ter uma face amável, parecer amável, 0,12. Portanto, as coisas estão aqui, a evidência está clara. A correlação entre comunicação não verbal e produção da mentira é fraca, é fraquíssima. É o que sabemos hoje. Claro que um dos grandes investigadores desta área, o professor Vrij, vai mais longe. Diz que os sinais não verbais da mentira são pouco credíveis, são muitíssimo difusos, mas os sinais verbais, mas o comportamento verbal, mas a análise verbal, essa sim,
já é bastante mais credível, tem mais alavancagem científica. Diz que a capacidade das pessoas de detectar mentiras é medíocre. Diz-nos que as pessoas subestimam, como já se viu, a relação entre comportamento não verbal e produção da mentira. E, de facto, os estereótipos são muito, muito difíceis de desmontar. Se vocês dizem, tem o treino, é possível treinar? Mau. Na utilização do Face Software, que é um software de reconhecimento emocional, foi maravilhoso para ensinar as pessoas a reconhecerem as emoções, a perceber o que o outro sente enquanto está a dizer aquilo que diz. E isto, sim, é um potencial enormíssimo da comunicação não verbal. Portanto, não ser sensível ao outro apenas com base no que ele diz, mas com base naquilo que ele sente. É uma das autoestradas para a empatia, que é tão importante na liderança, na comunicação, nos relacionamentos humanos. Mas isto vai ao ponto dos principais investigadores, nos Estados Unidos e no Canadá. Não sei se já está a ser lido aos jurados ou não, nós cá, como sabem, há aqui pessoas que percebem muitíssimo mais do que isto do que eu. Temos poucos tribunais de júri, mas lá é abundante, como sabem. Vejam o que é que propõem os principais investigadores. Desculpem ler-vos, mas de facto é tão relevante. Na verdade, isto é o que os investigadores propõem ler-se aos jurados, antes de se iniciar a sessão. A investigação revela uma diferença irrelevante entre o comportamento das pessoas que estão a mentir e estão a dizer a verdade. Irrelevante. Tenha isso em mente quando considerar o comportamento não verbal de uma testemunha. Ou seja, tal comportamento não é um indicador confiável da mentira ou da veracidade. E por aí vai. Os tipos de fatores não verbais que podem encontrar incluem uma testemunha que desvia o olhar, ou olha olhos nos olhos, uma testemunha que se mexe na cadeira ou permanece imóvel, uma testemunha que parece nervosa ou ansiosa, ou calma, uma testemunha que fala rápido ou devagar. Deve ignorar esses tipos de fatores, pois não são indicadores confiáveis da mentira. Claro que depois o Deneau, enfim, de uma escola um tanto ou quanto concorrente ao Verige, decide dizer assim, bom, mas também é preciso salvaguardar aqui a importância da comunicação não verbal. Portanto, ele acrescenta aqui que tudo isto é verdade, mas ainda assim é importante os jurados prestarem atenção, os membros do júri, àquilo que é o comportamento não verbal, para compreenderem com mais profundidade a mensagem que está a ser partilhada. Vocês estão a ver o limite que isto vai para nós conseguirmos, de facto, convencer as pessoas de que a comunicação não verbal não é boa a antecipar a mentira. E também aquilo que se viu há bocado, está aqui o estudo, apesar de dizermos isto às pessoas, isso não significa que elas mudem de opinião repentinamente. António. Mas veja-se que, conforme eu apreciei estas análises, vocês também, enfim, quando estamos a ver aquelas coisas giras acerca dos políticos e etc., que alguns especialistas gostam de fazer nas redes sociais, eu também me divirto. Mas reparem, no âmbito da justiça é perigosíssimo. O João Navarro, enfim, que trabalhou a vida toda no FBI, ainda agora é formador do FBI, enfim, um amigo, um mentor, alguém que eu tenho um respeito enormíssimo. Ele escreveu uma coisa interessantíssima num artigo para a Psychology Today. Ele diz, desde 89, que existiram 261 absolvições pós-condenatórias através de evidência obtida por ADN, à data do artigo, já vão uns anos. De acordo com Navarro, 25% dos condenados, na verdade, admitiram que tinham cometido o crime. Sabe-se hoje que interrogatórios muito prolongados, mais de 12 horas, podem gerar uma assunção da culpa, ainda que o interrogado seja inocente. Todos os agentes de investigação que conduziram estes processos estavam convictos que os interrogados eram culpados e quando segunda porquê, era porque a programação neurolinguística diz que quando está a olhar para cima, para o lado direito, está a produzir uma imagem, desde quando a programação linguística foi feita para detectar mentiras. Não foi, e já vamos ver que não foi mesmo. Por outro lado, interrogatórios muito longos. Sabemos isto. Já tem que acabar, não é? Tem que acabar. Pronto, então para finalizar, só aqui avançar rapidamente para vos dizer, para concluir com a pseudociência. E qual é a pseudociência? A pseudociência é, por exemplo, nós vemos neste artigo, em que tem os melhores investigadores na área das ciências forenses, como por exemplo aqui o Jupp, que é, enfim, aqui mesmo do lado, em que ele diz, por exemplo, técnicas como a ABAI, que se baseiam muito nos comportamentos não verbais em interrogatório, não tem validade nenhuma. Aliás, ela até é uma técnica manipulatória. E a questão da programação neurolinguística, que é para rir. Portanto, é para rir neste contexto. Obviamente, noutros contextos, tem imensa validade, fins eventualmente terapêuticos, mas aqui não vale absolutamente nada. Aliás, as pistas visuais, há salvo erro 28 ou 29 estudos correlacionais que foram feitos, vocês vejam que só um é que apontou
uma correlação entre pistas visuais e produção da mentira, e ainda assim essa correlação era fraca. Os outros não encontraram correlação nenhuma. Portanto, assim me calo e, portanto, prometendo que leiam este Interrogation Best Practices, produzido por este grupo altamente treinado e com uma base científica fortíssima. Tem também aqui, depois eu posso partilhar com o professor Miguel Alves, e sobretudo lembrem-se do valor do rapport quando estão no interrogatório ou numa entrevista, que significa sobretudo espelhar a comunicação não verbal do outro, que é amplamente ancorada no sistema límbico e, portanto, não só consciente. E aqui vemos diversas fotografias onde se vê espelhagem, falta de espelhagem, e que nos ajuda a antecipar um bocadinho aquilo que as pessoas sentem, o seu grau de afiliação afetiva, e por isso queremos remover o espaço que nos separa dos outros. Numa entrevista, numa interação diária, quando estamos a procurar perceber melhor o outro, é importante começarmos pela espelhagem comportamental, da voz, da narrativa, mas hoje ficamos pela comportamental. Muito obrigado. Obrigado, António.